Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula desse curso de redação científica para computação e agora a gente vai falar de algumas dicas de português, de estrutura lógica da redação científica para que você possa ter algo muito aplicado, muito direto em relação ao que você precisa fazer na hora de começar um artigo do zero ou até dos critérios que você precisa ter na sua cabeça de como avaliar um artigo. Será que ele está bom? Será que ele pode ser aperfeiçoado? O que compõe um artigo? O que ele precisa ter? Como ele deve ser escrito? Às vezes, ajuda muito a gente apontar o que você não deve fazer, ok? Porque aí você pelo menos já sabe algumas coisas que estão erradas e que você tem que retirar de um artigo que você esteja analisando ou que você tem que evitar colocar num artigo que seja seu. Então vamos lá. Primeiro ponto. Um artigo, ele é um documento escrito que é feito para ser lido por cientistas, por pesquisadores. Tudo bem? Nessa perspectiva, você não está escrevendo para um público de um modo geral. Você está escrevendo para um público específico. Você tem que saber o que esse público espera de você. Se eu pedisse, por exemplo, para você fazer uma apresentação pessoal, fala o seu nome, a sua idade, onde você nasceu, fala do que você gosta, fala o que você estuda. E aí você poderia ir na frente da sala de aula e fazer essa apresentação pessoal. Agora suponha que eu dissesse para você o seguinte, olha, você vai ter que refazer a sua apresentação pessoal, mantendo o mesmo conteúdo, só que você precisa fazer uma apresentação engraçada. As pessoas precisam rir. A gente não sabe se elas vão rir ou não, mas você tem que montar a sua apresentação, tem que se colocar de uma determinada forma que aumente as chances de que as pessoas deem boas risadas aí com o seu jeito de apresentar. Veja, seria alguma coisa diferenciada da primeira apresentação. Agora suponha que eu peça uma terceira apresentação. E nessa, eu espero que você emocione as pessoas. Elas têm que ficar tocadas com o que você vai falar a seu respeito. O conteúdo vai ser praticamente o mesmo. É o jeito de você apresentar. Percebe? O que eu vou falar nessa aula, em certa medida, poderia ser resumido nessa imagem que eu acabei de criar para você aqui. O que eu vou falar nessa aula é da finalidade do texto, do que você tem que produzir de efeito nas pessoas que vão ler o seu texto. Só que essas pessoas são cientistas, são pesquisadores. O que eles estão esperando ver? O que você tem que escrever? Como você tem que escrever? Tá? Então, não se trata só de uma questão de conteúdo, se trata da questão da finalidade do texto e quem vai ler esse texto. Pensa nessas coisas enquanto eu estiver falando aqui nessa aula. Um primeiro elemento, que não é um elemento apenas de teoria, no sentido de algo que você não vai aplicar. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse slide e no que eu vou falar, ainda que você já tenha me ouvido falar sobre isso, ou outro professor falar sobre isso, mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse slide, porque ele vai tocar nessa dimensão de o que é ciência e por que a gente está escrevendo o artigo. E se eu sei o que é ciência e por que eu estou escrevendo o artigo e para quem eu estou escrevendo, eu consigo escrever de um modo melhor, porque eu entendo a finalidade, eu entendo onde eu tenho que chegar. Eu entendo quais são os componentes mais importantes e como eles se relacionam entre si dentro de um artigo científico. Beleza? Não é uma pergunta simples a gente responder o que é ciência, mas não dá também nesse curso aqui para eu ficar contando de várias correntes filosóficas e ideias que se tem sobre ciência. Eu preciso ser mais conciso e direto com vocês. Então eu vou dar uma resposta. Ciência é um nome de um processo, de uma forma de conhecer o mundo à nossa volta. Essa forma de conhecer, ela não é intrinsecamente ou necessariamente melhor do que qualquer outra forma, como a forma filosófica, como a forma artística ou como a forma religiosa. Mas ela é uma dentre tantas formas de se conhecer a realidade que tem as suas próprias características. E ela visa nos ajudar a manejar os fenômenos naturais, o mundo à nossa volta, de um modo mais eficaz. Então, não é que a ciência sempre vai produzir conhecimento aplicado. Tem muita pesquisa básica em ciência que a gente não tem nenhuma aplicação hoje em dia, já, aqui e agora. Mas a gente vai estudando e entendendo do mundo e como o mundo funciona
E a partir do momento que a gente entende como o mundo funciona, nós conseguimos manejar esse mundo de um modo mais efetivo, para que a gente possa ter uma vida mais digna, mais equitativa, mais segura, menos sofrida. Então eu estudo o clima, eu entendo do clima e eu consigo, com isso, trazer repercussões práticas, por exemplo, para a parte de agricultura. Eu estudo computação e eu entendo como evoluir os computadores e com isso eu consigo, por exemplo, tratar melhor alguns problemas relacionados, sei lá, a armazenamento de dados, relacionado à geração de modelos de inteligência artificial que me permitam prever com máxima antecedência possível alunos que estão pensando, que têm probabilidade de desistir de um curso, me permitindo agir com antecedência sobre um eventual problema que vai aparecer lá na frente. Percebe? Então, assim, eu vou entendendo do mundo, eu vou melhorando os meus recursos tecnológicos a partir desse entendimento do mundo e eu vou conseguindo lidar com ele de um modo mais efetivo. Em síntese, então a ciência é uma forma de conhecer a realidade. O que caracteriza essa forma de conhecer a realidade e que a diferencia de outras? O que caracteriza é um método. Método é o que a gente faz para chegar ao conhecimento. É o caminho que a gente percorre para chegar ao conhecimento, para produzir respostas, tá? E o método ele poderia ser descrito como o esforço que eu faço para controlar variáveis que possam interferir com o meu conhecimento. Nossa, uma coisa meio abstrata, né? É que assim, veja, suponha que eu queira testar a efetividade de um software educativo, de um jogo educativo, para poder ensinar português para as pessoas, tá? Para crianças em específico. E aí, essa criança ela está tendo aulas no colégio de português de redação, vai. Dicas de redação, como a gente está tendo aqui agora, ela está tendo essas aulas no colégio. Enquanto você aplica o seu jogo educativo para ela, ela está tendo essas aulas. No final da aplicação do jogo educativo, você percebe que a criança teve uma melhora em termos de escrita. Aí a minha pergunta é, essa melhora, ela teve a ver com o seu jogo educativo, ela teve a ver só com as aulas que ela teve na escola, ou ela teve a ver com a combinação de jogo educativo e as aulas que ela teve na escola? O caminho que eu adotei de coleta de dados em que eu não consegui isolar o efeito das aulas ou de outras experiências que a criança tem, acabam dificultando que eu responda a pergunta sobre se meu software, se meu jogo, ele é efetivo ou não para o ensino de português, para o ensino de redação. Então, método é a gente estabelecer um caminho de coleta de informações, de produção de uma resposta, em que a gente consegue isolar outras variáveis que possam interferir com a pergunta que a gente quer responder. Tá certo? Então, suponha, por exemplo, que eu quero fazer uma pesquisa para saber qual é o padrão de senhas que as pessoas criam. Será que as pessoas ainda hoje, com toda a informação que existe sobre cibersegurança, por exemplo, tendem a criar senhas fracas? E quais são os padrões de senhas fracas? Será que elas só usam caracteres numéricos? Será que elas combinam caracteres numéricos com caracteres de letras, né? Será que elas colocam caracteres especiais aqui e acolá? Será que elas colocam palavras óbvias que seriam passíveis aí de serem identificadas por um ataque de dicionário facilmente? Né? Eu não sei, é uma pergunta que eu tenho e que pode ser bastante relevante. Qual é o caminho que eu vou adotar para poder saber como que as pessoas criam senhas? Eu poderia criar um formulário de pesquisa em que eu pedisse para a pessoa criar a melhor senha possível que ela conseguir. Tá certo? Nesse caminho que eu adotei, eu teria muitos participantes, muitas senhas criadas e poderia analisar esses padrões. Mas será que o fato de eu ter explicitamente pedido para a pessoa criar a melhor senha possível, será que isso já não interferiu no comportamento dela de criar senha? Será que esse cuidado que ela teve ao criar essa senha para minha pesquisa é o mesmo que ela adota no dia a dia? Então, qual é o caminho que eu adotei para poder chegar à minha resposta sobre o padrão de senhas que as pessoas criam? Talvez esse caminho não seja o melhor. Então, quando eu falava na primeira aula sobre avaliação crítica de conhecimento científico, um aspecto fundamental é você olhar para o método. Será que o método faz sentido? Porque o fato de eu dizer que eu fiz um trabalho científico, que eu fiz um trabalho de TCC, a priori não significa tanta coisa assim.
Eu preciso ver se o caminho que a pessoa adotou para responder a pergunta que ela se propôs faz sentido, se ele tem lógica. E aí tem alguns caminhos que são aceitos já pela comunidade científica, a gente pode até fazer referências. Olha, conforme fulano e fulano, a gente vai adotar o método tal para fazer a verificação da qualidade, por exemplo, de um software, ou para conduzir uma análise de dados específica em relação à pesquisa que eu estou fazendo, tá? E tem outros métodos, outros caminhos que a gente vai propor e vai defender logicamente que eles são adequados para responder as perguntas a que a gente está se propondo. Tudo bem? Mas essa é a ideia de método. Então, pensar com cuidado nesse caminho, tá toda hora criticando o caminho que as pessoas adotam, os limites do conhecimento que é possível produzir por aqueles caminhos adotados, é o que mais ajuda a gente a entender como que a ciência se distingue de outros tipos de conhecimento. São os caminhos já consensuais, padronizados, que são adotados nas diferentes áreas, na física, na química, na medicina, e que a gente entende que são mais robustos, que são mais adequados para a gente poder responder perguntas, né? São as técnicas de análise de dados que a gente tem e que compõem também esse método, que vão distinguindo a ciência de outros tipos de conhecimento e que fazem com que a ciência tenha todo esse poder de conseguir descobrir quais são os motivos pelos quais os fenômenos naturais acontecem. E quando a gente descobre esses motivos, a gente consegue agir sobre eles, facilitando mais a nossa vida. Tá bom? E permitindo, por exemplo, que a gente desenvolva tecnologias. O método é central no processo científico. Só com isso que eu disse, qual é um dos aspectos centrais de um artigo científico? A resposta é o método. Ele é uma das estrelas dentro do artigo científico. Quando você for escrever, quando você for planejar uma pesquisa, quando você for ler criticamente um artigo, ou um TCC, ou um trabalho acadêmico, para onde você deve olhar com atenção? Método. Não é uma teoria pura aqui, é uma questão aplicada. Eu estou te dando uma informação que vai te ajudar a escrever e avaliar trabalhos. Outro ponto, você viu que toda hora eu estava falando do método como um caminho para responder pergunta? Porque quando a gente fala de processo de conhecer, significa que eu estou querendo ir ao encontro de um entendimento sobre como a realidade funciona. E eu vou ao encontro e eu percorro um caminho que eu não tenho resposta. Então, todo trabalho científico, ele começa de uma pergunta, de um problema, de algo que eu não sei. Não faz muito sentido você propor um trabalho acadêmico se você não tem uma pergunta para responder. Okay? O mundo ele não se mostra para quem não faz perguntas. Então, o primeiro ponto é problema de pesquisa. Qual é a lacuna no conhecimento existente? O que é que não se sabe e que precisa passar a ser conhecido? Essa é uma questão fundamental. O que você tem que olhar, então, num trabalho acadêmico? Qual é a pergunta que ele quer responder? Às vezes, um trabalho acadêmico pode ter várias perguntas, pode ter uma pergunta geral, subdividida em perguntas menores, mas ele tem que ter uma questão. Às vezes, essa questão não vai estar representada no formato de uma pergunta, literalmente, com um ponto de interrogação. Mas quando a pessoa coloca um objetivo, eu quero investigar, eu quero avaliar, eu quero analisar, por trás daquela frase afirmativa, existe uma questão por trás, existe uma pergunta, existe algo que a pessoa vai avaliar, vai investigar, vai testar, justamente porque ela ainda não sabe, ok? Então, esse é um outro ponto fundamental. Você vai escrever um trabalho, tem que ficar muito claro para o cientista, não só o seu método, mas a pergunta que você quer responder por meio desse método. Finalmente, a gente quer manejar o mundo de um modo mais eficaz. Se a gente quer manejar, significa que a gente precisa ter respostas de como esse mundo funciona. Então, um trabalho científico ele se caracteriza fundamentalmente pelo método, mas por também partir de uma pergunta e também por tentar chegar a uma resposta. Ah, mas a minha resposta é limitada. Ah, mas a minha resposta precisa ser verificada por outros cientistas. Ah, mas a minha resposta é uma resposta preliminar. Não interessa. Se você faz um trabalho científico, ou se você está analisando um trabalho científico, tem que ficar muito claro qual é a pergunta, como ela foi respondida e qual é a resposta. Ninguém está entrando aqui no mérito de se a sua resposta ela vai ser válida para todo sempre, se a sua resposta é perfeita, não é esse o caso. A priori, nenhuma resposta vai ser válida para sempre, a priori, nenhuma resposta vai ser perfeita. Por isso que a gente escreve no trabalho científico quais são as limitações do trabalho
e sugere trabalhos futuros para dar conta dessas limitações que a gente identificou no nosso trabalho, na nossa pesquisa, tá certo? Mas a gente precisa trazer uma resposta. Essa resposta ela está na nossa conclusão. Ela tem que ser confiável, porque a gente adotou um método adequado, ok? Ela tem que ser em alguma medida generalizável, ou seja, se aplicar para além da amostra com a qual eu trabalhei na minha pesquisa, e ela tem que ampliar o conhecimento científico. E ela amplia o conhecimento científico justamente porque ela veio sanar uma lacuna no conhecimento. Algumas implicações disso que eu acabei de falar. Para fazer ciência, não adianta apenas desenvolver uma tecnologia. Desenvolver tecnologia é muito legal, mas o professor Vazlavik comenta que se só desenvolver uma tecnologia, só desenvolver um software, fosse motivo, né, para a gente dizer que fez ciência, a gente teria que distribuir aí atas de aprovação de trabalho de conclusão de curso, títulos de mestre, de doutor e de especialista em computação para todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software. Então, todos os programadores e desenvolvedores receberiam todos os dias títulos e mais títulos, porque a todo momento eles estão desenvolvendo tecnologias. Não se trata só disso. Na ciência, a gente tem uma pergunta, a gente estabelece um método e a gente responde essa pergunta. É algo além de desenvolver por si só. Não é que desenvolver não seja legal, não seja importante, mas que por si só não é ciência. Pode até ser um trabalho acadêmico que o orientador aceita trabalhar nessa perspectiva de apenas desenvolver uma tecnologia, mas para a gente fazer ciência tem que ir além disso. É preciso responder uma pergunta que ela seja necessária, de tal modo que os cientistas usem o conhecimento produzido. Então veja, uma pergunta necessária para os cientistas é uma pergunta que eles ainda não sabem a resposta. Se só você não sabe a resposta, não adianta fazer a pesquisa. Por quê? Porque não vai ter interesse para os cientistas de um modo geral. Porque quando eles olharem o seu trabalho, ele vai dizer, mas espera, essa pergunta já tem resposta. Então uma pergunta que seja necessária é uma pergunta que ainda a gente não sabe como lidar com ela. Tá bom? Nesse sentido, você precisa fazer uma revisão da literatura, um mapeamento do que já existe publicado, por mínima que seja a sua revisão, para pelo menos poder argumentar que, à luz dos trabalhos que você leu, ninguém respondeu a pergunta que você está se propondo. O fato da pergunta ser necessária, ser inovadora, de ninguém ter respondido, não quer dizer que é uma coisa assim que você vai ganhar o prêmio Nobel, que é a maior inovação do mundo. Tem muitas questões que a gente precisa avaliar, entender melhor e estudar mais, tá bom? Então, não é tão difícil assim achar uma pergunta que seja necessária. E de modo, ou de tal modo, que os cientistas usem o conhecimento, ou seja, a resposta que eu dou para essa pergunta, ela tem que ser uma resposta de qualidade, com o método adequado tendo sido utilizado, tá bom? Veja, eu falei de finalidade, né? Você pode fazer uma apresentação pessoal com a finalidade de as pessoas rirem, com a finalidade de as pessoas se emocionarem, ou com a finalidade de apenas transmitir rapidamente, de forma concisa, algumas informações sobre você. Qual é a finalidade do texto científico? Você tem que escrever para cientistas, você tem que deixar muito claro a sua pergunta, o seu método e a sua resposta, e você tem que escrever para convencer. Então, não é um texto que você vai entregar para o seu orientador, para os membros da sua banca, e que você tem que esperar que eles gostem do seu texto. É um texto que você tem que escrever para convencer o seu orientador, para convencer o membro da sua banca. Convencer de quê? Primeiro, 2 argumentos, tá? Primeiro deles, que o seu estudo tem uma pergunta que ela é necessária. Basicamente, não só, mas basicamente você vai fazer isso a partir da revisão de literatura, que é a seção de trabalhos relacionados. É quem mais vai te ajudar com esse argumento. Você vai mostrar que você leu o trabalho 1, 2, 3, 4, 5, certo? E que nenhum deles estão respondendo a contento a pergunta que você está se propondo no seu estudo. Então a sua pergunta é necessária, porque o que já existe de conhecimento não dá conta de respondê-la. Esse é o seu argumento 1. Mas você pode trazer dados também na introdução de motivação do seu estudo. Então, esse problema é um problema que ainda afeta muito, né? E isso é apontado pela Organização Mundial de Saúde, isso é apontado pelo IBGE, isso é apontado pelo governo tal, ok? Então você pode escrever na sua introdução uma motivação da sua pesquisa que mostra que o problema é atual e ainda não foi resolvido. Então não é só com revisão de literatura que você vai construir esse argumento, mas fundamentalmente com revisão de literatura. Para quê? Para mostrar que os cientistas, que é o público-alvo do seu artigo, ainda
não sabem essa questão, não sabem como respondê-la. O argumento 2 é dizer assim, a resposta que eu forneci para a minha pergunta de pesquisa é confiável e, em alguma medida, generalizável. Confiável é, o método que eu adotei foi adequado, então a resposta que eu obtive, os resultados que eu apresentei e a interpretação que eu fiz desses resultados é correta. A interpretação eu sempre faço com base em fundamentação teórica. Eu espero que você esteja percebendo aqui que os diferentes elementos de um artigo, eles conversam entre si, tá? Então, assim, a minha resposta é confiável. Generalizável depende também do método e da interpretação teórica que eu faço. Mas generalizável quer dizer o seguinte, eu criei um sistema, testei a usabilidade dele com algumas pessoas em Roraima e eu faço essa generalização de que outras pessoas em Roraima e em outros estados também achariam esse sistema bastante bom em termos de usabilidade, ok? Nesse caso aqui, não só ele, mas o método é quem mais ajuda com esse argumento, tá? Por isso, você tem que ficar muito atento a criar uma boa pergunta que de fato seja necessária, deixar muito claro na revisão, nos trabalhos relacionados, que essa pergunta ainda não foi respondida, criar um método muito bom, de preferência, quando for possível, validado já pelos cientistas, e aí você coloca uma citação quando for esse o caso, tá bom? E esse método vai dar sustentação para que você depois afirme que a resposta que você encontrou para a sua pergunta é confiável e generalizável, ok? Vamos então à estrutura do texto científico, agora que você já sabe onde a gente tem que chegar, qual a finalidade desse texto. O texto científico, isso está compatível com a nova resolução de TCC do Departamento de Ciência da Computação, ele tem que ter uma introdução. A introdução ela vai delimitar o seu tema, o que eu quero estudar. O tema, quando você não sabe o que você quer fazer de TCC ou o que você quer pesquisar, ele costuma ser a primeira questão que a gente pensa. Ah, eu quero estudar, por exemplo, inteligência artificial da educação. Isso já dá um direcionamento para o seu trabalho, mas não resolve, né? No sentido de especificar qual problema você quer responder dentro desse tema. Mas é um começo, ok? Então a sua introdução ela pode começar desse modo. Ah, eu quero estudar o ensino de cibersegurança para crianças, por exemplo, nos países latino-americanos. Sei lá, inventei isso agora. Eu estou delimitando ali o tema. Eu posso dizer por que isso é relevante. Cada vez mais crianças têm utilizado dispositivos para se conectar à internet, de modo que elas precisam ter alguns princípios aí de cibersegurança para evitar que tenham os seus dados expostos, para evitar que sofram ataques, para evitar que tenham qualquer tipo de problema ou dano na utilização dessas tecnologias, ok? E aí você então delimita o seu tema, mostra a motivação, a justificativa, a relevância desse tema e você finaliza a sua introdução descrevendo o seu problema de pesquisa, tá? O problema é a pergunta que você quer responder. Normalmente a gente não coloca no formato de pergunta com uma interrogação, a gente coloca no formato de objetivo, que é um verbo no infinitivo mais algum complemento que fala o que eu vou analisar, avaliar, investigar, testar, caracterizar, descrever, ok? Então, é um verbo no infinitivo mais um complemento. Esse complemento é uma sentença que ajuda a entender o que é esse objetivo. Então, eu vou investigar o efeito de uma palestra sobre cibersegurança em relação a comportamentos seguros no uso da internet por crianças. Ok? Então eu vou analisar esse efeito, é o meu objetivo, e analisar esse efeito de uma aula de cibersegurança sobre o comportamento de crianças é o que eu estou chamando de complemento. A gente pode colocar na introdução também, isso é muito comum na área de computação, uma breve descrição de como o trabalho como um todo, o artigo, ele está estruturado. Ah, estamos estruturados, ou o trabalho está organizado com uma introdução que trata disso, disso, daquilo, depois apresentamos uma sessão de fundamentação teórica que trata disso, disso, daquilo, depois trabalhos relacionados, método, resultado e discussão e conclusão. Ok? Nós temos também uma fundamentação teórica. O que a fundamentação teórica traz? Ela explicita os principais conceitos que vão orientar a sua pesquisa, análise e discussão de dados. Tá? Esses conceitos podem ser uma teoria que você está utilizando. Ah, eu tenho uma teoria dentro da área de aprendizagem, que é uma teoria behaviorista para poder explicar como que as crianças aprendem, e isso vai me ajudar a analisar os dados da minha aula sobre cibersegurança.
Então você explica essa teoria na seção de fundamentação teórica, tá bom? Ah, eu tenho uma teoria sobre o que é uma senha segura. Ah, então você explica o que é o conceito de senha, o que é o conceito de uma senha segura, de onde veio essa ideia, quais autores que propuseram isso. Veja, isso é seção de fundamentação teórica. Você vai colocar conceitos e teorias que vão ajudar o leitor a entender o que você vai fazer em termos de interpretação dos dados, de análise dos dados, porque a teoria ela serve para isso, para você poder olhar para a realidade e ter uma determinada interpretação, ter um determinado entendimento dessa realidade, ok? Se for o caso, você pode colocar também aqui, não necessariamente, mas você pode colocar aqui algumas explicações sobre tecnologias que você vai utilizar numa solução computacional. Mas pode ser que teu professor peça para fazer isso numa sessão específica chamada mesmo de solução computacional. Tá? Aqui é uma estrutura de texto científico para a ciência de um modo geral, e aí eu estou tentando trazer exemplos para a computação. Trabalhos relacionados é onde está a nossa revisão de literatura. É nela que a gente vai especificar, tendo citado ali 2, 3 trabalhos, 5 trabalhos, 10 trabalhos, a gente vai explicitar que existe uma lacuna, uma questão que ainda não foi respondida. O método é onde a gente vai colocar os instrumentos, os protocolos que a gente vai utilizar na nossa pesquisa, como que a gente vai coletar os dados, como que a gente vai analisar os dados, que fontes de informação a gente utilizou, e dependendo do trabalho, eu posso colocar, ou posso chamar de método, a questão das tecnologias que eu utilizei, ou que eu vou desenvolver, com uma solução proposta aí para lidar com um determinado problema, minha solução computacional, beleza? A gente vai colocar os resultados também como parte da estrutura do texto científico. Resultados são os achados da minha pesquisa. Normalmente eu descrevo eles, seja por texto, tabela ou gráfico. A discussão é a explicação, a interpretação dos dados obtidos e como esses dados me ajudam a responder a minha pergunta de pesquisa. A discussão ela envolve também uma comparação com a literatura existente na área e que eu citei lá na seção de trabalhos relacionados, tá? E eu interpreto os dados a partir da teoria colocada na seção de fundamentação teórica. Envolve ainda a indicação das limitações do trabalho. O seu trabalho ele nunca dá conta de tudo. E veja, quando eu falo limitação, não é o erro que você cometeu. Ah, eu tinha pensado em coletar dessa forma e eu coletei assado. E esse outro jeito que eu coletei foi errado. Limitação não é erro. Erro é erro. Limitação é aquilo que não estava no escopo da sua pesquisa. Então eu pensei em pesquisar só com pessoas de Roraima. Isso limita as minhas conclusões, porque eu não sei se o que eu encontrei vai ser válido para pessoas que estão em São Paulo, por exemplo, tá? Mas é uma limitação por quê? Porque o meu plano era coletar só dados com pessoas de Roraima. Tendo essa limitação de eu não ter coletado com dados de outros estados, de pessoas de outros estados do Brasil, eu posso sugerir que essa é uma limitação e que trabalhos futuros devem replicar ou repetir essa pesquisa com outros estados, com outras pessoas, tá certo? Então, limitação não é erro, limitação é aquilo que não estava no escopo do meu estudo. Conclusão é quando eu explicito a resposta para a pergunta de pesquisa e indico trabalhos futuros. Pessoal, vale um destaque aqui no sentido de que a discussão como explicação de dados obtidos, na verdade é uma explicação porque eu estou defendendo as respostas à minha pergunta de pesquisa que eu vou explicitar na conclusão. Então, na discussão, eu posso tentar dar sentido para os achados da minha pesquisa, é uma forma de interpretar a palavra explicação, mas eu também estou tentando construir os argumentos que vão poder demonstrar ali na conclusão quais são as respostas que eu encontrei para a minha pergunta de pesquisa e por que essas respostas são confiáveis e, em alguma medida, generalizáveis. Então, discutir é começar um processo mesmo de defesa daquilo que eu consegui chegar de resposta para a minha pergunta de pesquisa para resolver o meu problema, tá bom? Então, descrevendo de uma forma bem breve, essa é a estrutura de um texto científico, essa é a estrutura que você vai ter que aplicar quando você estiver avaliando, reescrevendo, sintetizando um artigo com o qual você esteja trabalhando, essa é a estrutura que você vai ter que aplicar para o seu TCC dentro do Departamento de Ciência da Computação. Um último ponto,
que a gente tem que comentar são as referências, que vão estar presentes desde o TCC1 até o TCC2. Ela é uma lista de todos os trabalhos lidos e citados no texto. Você pode fazer citação na introdução, na fundamentação teórica, você pode ter citação na seção de trabalhos relacionados, com toda certeza, que você vai citar textos que você leu. Você pode ter algumas citações no método, você pode ter algumas citações, por exemplo, na discussão, quando você estiver explicando e interpretando seus dados, tá bom? Normalmente, as referências elas estão relacionadas às citações que são feitas nessas sessões que eu destaquei. Vamos então a algumas dicas bem pontuais para te ajudar com redação, tá? Ok, eu queria chamar a atenção para vocês, eu sei que às vezes pode ser cansativo ver uma videoaula, mas eu queria que você desse uma parada e realmente prestasse atenção no que eu vou dizer. E que você preste atenção no sentido assim de anotar, para realmente não acabar cometendo alguns desses erros que eu vou colocar aqui sem necessidade. Muitas e muitas vezes eu já ministrei aulas dando essas dicas que eu vou colocar aqui para vocês e as pessoas acabam às vezes ignorando, deixando passar. Então eu realmente queria que vocês prestassem atenção para que a gente possa trabalhar num outro nível, num outro patamar, sabe? Em que a gente não cometa esses erros que estão sendo colocados aqui. Eu poderia colocar mais dicas, talvez até vá fornecer, por meio de outros materiais, outras dicas interessantes também, mas pelo menos essas que estão aqui, né? Se a gente puder evitar de errar, se a gente puder realmente considerá-las, seria muito bom. Primeiro detalhe, aquilo que a gente já falou, convença o leitor. Se você não está escrevendo para convencer, se você não está utilizando argumentos, se você não está toda hora mostrando que o seu trabalho é adequado, está errado, não está legal a linha que você está adotando de escrita ou de revisão de um trabalho, tá? Então você tem que a todo momento convencer o leitor de que a sua investigação é necessária. Você vai precisar de palavras, é isso que eu estou querendo dizer. Você vai precisar de palavras, você vai precisar escrever explicitamente isso, né? Que a sua investigação ela é necessária. Então, você vai precisar demonstrar que você conhece a literatura pertinente ao tema que você está investigando ou sobre o qual você está escrevendo. E você vai ter que deixar muito claro que o problema que você investigou é inovador, que ele é relevante, tá bom? E o outro argumento, as conclusões são confiáveis e generalizáveis, então você vai precisar deixar claro, explícito, que o seu método é adequado, que os seus resultados estão corretos e que as suas interpretações teóricas são claras, precisas e apropriadas em relação ao que você está analisando. Você não precisa escrever uma frase do tipo, meu método é adequado, mas a partir do momento que na escrita do método, quando pertinente, você coloca uma referência dando apoio à escolha que você fez metodológica, essa é uma forma de dizer que o método é adequado, tá? Quando o seu método é muito bem apresentado e muito bem descrito, é uma forma de deixar claro também que o seu método, pelo menos, ele pode ser conhecido e criticado, né? E que se ele não for adequado, em outras pesquisas isso pode ser aperfeiçoado. Então, uma boa descrição de método também já ajuda. A questão de os resultados estarem corretos, ela está muito associada com um método apropriado e com uma coleta de dados que seguiu o método que você mesmo tinha combinado. E as interpretações teóricas, você pode ter sustentado a adequação delas lá na seção de fundamentação, com citações, com referências, mostrando que a teoria, que os conceitos que você adotou, eles são apropriados para o tipo de pesquisa que você está se propondo a fazer. Tudo bem? Mas assim, o fundamental é, você está escrevendo um texto argumentativo, ou você está reescrevendo, ou você está ajudando um colega a escrever um texto que ele tem uma finalidade argumentativa de gerar essa sensação de convencimento. Ele tem que gerar essa sensação no leitor de que o leitor pode estar seguro, que o leitor pode confiar em você. Não é um texto para ser engraçado, não é um texto para ser emotivo, não é um texto para ser cansativo, é um texto para gerar convencimento. Não é um texto para as pessoas baterem palma no sentido de, nossa, quão erudito ou quão inteligente você é. É um texto que é para a pessoa dizer assim, eu confio nisso, eu posso citar esse trabalho, eu posso usar esse trabalho como fundamento para o trabalho que eu desenvolvo. É esse tipo de segurança que você tem que passar. Então eu coloquei aqui, ó, convença
Use argumentos com razoabilidade. Os dados sugerem que, do que conhecemos, podemos afirmar que. Então, não são afirmações categóricas, porque informações de é desse jeito, não há questionamento, esse resultado, essa análise é perfeita, o meu método é o melhor. Esse tipo de fala, que é muito exagerada, ela não tem razoabilidade e você fatalmente vai ser criticado e vai ter que tirar isso do seu texto. Então, quando eu falo de convencer, é convencer com argumentos, é convencer com lógica, sem ser prepotente, sem ser exagerado e sem ser ingênuo também. Ingênuo no sentido de, eu testei o meu software com uma criança e estou falando aí para todos os cantos que o meu software é muito bom e que ele produziu aprendizagem e que ele pode ser utilizado na educação. Pera, você está sendo, no mínimo, ingênuo, né, nesse caso. Então, é entender que o seu trabalho de escritor é convencer de modo razoável, a partir de argumentos e de lógica. Argumentos, o quanto mais eles puderem ser baseados em dados quantitativos, melhor. Então vamos para algumas dicas preciosas. Primeiro, escreva frases curtas. Evite parágrafos de uma só frase. Evite escrever frases longas. Vou tentar dar um exemplo para você perceber o que é uma frase longa. Primeira coisa, observa que nessa frase longa aqui, que eu estou considerando errada, não tem nenhum ponto. É só vírgula, ou travessão, ou parênteses. Então, quando você perceber que tem muitas linhas, sei lá, 4 linhas ou mais, você já começa a ficar desconfiado de se aquela frase, aquela sentença não está muito grande. Se você vê um parágrafo do texto que não tem nenhum ponto, é uma frase só, você já pode perceber que aquilo está errado, tanto que eu coloquei aqui. Veja esse caso. Fui ao supermercado comprar um vinho especial porque hoje é o meu aniversário e mereço comemorar com estilo, sem me preocupar tanto com custos. Afinal de contas, se eu gosto de vinho, mesmo que seja caro, não vale a pena eu me privar disso até mesmo no dia do meu aniversário, pois a vida é uma só e deve ser aproveitada. Você viu? Eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Passou de 4 linhas, começa a ficar preocupado de que talvez a sua frase esteja muito grande. É um parágrafo como esse daqui e não tem nenhum ponto, só o ponto final, tá errado, ok? O que a gente quer? A gente quer imaginar que cada parágrafo que eu escrevo é como se fosse um pequeno texto. Ele tem que ter uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento. Escrevi a abertura, ponto. Escrevi o desenvolvimento, ponto. Escrevi o meu fechamento de ideia, ponto. E para cada frase que eu estiver trabalhando, eu tenho que pensar também que essa frase ela não pode ser muito longa, porque senão ela fica cansativa. Então veja o que seria aqui algo mais correto do ponto de vista da redação científica. Fui ao supermercado comprar um vinho especial porque hoje é meu aniversário. Ponto. Eu dei uma ideia. Eu disse o que eu fiz e por quê. Uma ideia. Ponto. Outra ideia. Acredito que mereço comemorar com estilo, sem me preocupar tanto com custos. Ponto. Se eu gosto de vinho, mesmo que seja caro, não vale a pena eu me privar disso até mesmo no dia do meu aniversário. Ponto. A vida é uma só e deve ser aproveitada. A cada ideia que eu dou, eu utilizo um ponto. E aí o meu leitor, pesquisador cientista, ele dá uma descansada maior do que com uma vírgula, do que com parênteses. Ele pensa naquela ideia que eu dei e ele vai examinar a minha próxima ideia. Ok? Escreva frases curtas. E não escreva parágrafos de uma só frase. Se você vê eu ou seu orientador corrigindo seu texto, mostrando que tem um parágrafo ali que está com uma só frase, você já não prestou tanta atenção quanto deveria nesse slide que eu estou colocando para você. Frases curtas e não faça parágrafos de uma só frase. Vamos lá. Conecte as sentenças. Muitas pessoas escrevem, sobretudo, não só entre sentenças, mas sobretudo entre parágrafos, elas escrevem coisas que não estão conectadas logicamente. Então ela diz assim, olha, hoje a aula de algoritmos foi ótima. Ainda sobre o bolo? São 2 assuntos diferentes. Não é que eu não possa abordar ambos, mas é que eu preciso ter uma conexão, eu preciso ter uma frase no meio especificando o que liga uma ideia à outra, no texto científico. No dia a dia, na fala, eu até talvez pudesse falar desse jeito, mas são 2 assuntos diferentes. Para o texto científico, eu tenho que amparar e cuidar do meu leitor, para que ele sempre esteja entendendo o que eu estou falando. Como é que eu vou convencer o meu leitor se o meu texto for chato, cansativo, repetitivo, longo demais, ou se ele não entendeu o que eu estou falando?
Agora veja, hoje a aula de algoritmos foi ótima. Mudando de assunto, estava olhando na geladeira e não vi o bolo. Ainda sobrou algum pedaço dele? Percebe? Então eu coloquei uma frase no meio que conecta as duas. Eu aviso que eu vou mudar de assunto. Tudo bem? A mesma coisa com parágrafo. Parágrafo 1. A inteligência artificial é uma sub-área da computação que investiga como podemos desenvolver máquinas capazes de apresentar comportamento inteligente. Parágrafo 2, logo depois, né? Os algoritmos de redes neurais se caracterizam por simular o funcionamento de neurônios. Observa, não tem conexão lógica entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Claro, redes neurais está dentro do contexto de inteligência artificial, então existe essa conexão. Mas quando eu digo que não tem conexão lógica é como o que eu disse antes me leva necessariamente ao parágrafo 2, ou o que no início do parágrafo 2 me faz lembrar diretamente da definição que eu acabei de dar de inteligência artificial. Observa agora o exemplo correto. A inteligência artificial é uma sub-área da computação que investiga como podemos desenvolver máquinas capazes de apresentar comportamento inteligente. Existe um enorme leque de algoritmos para implementar esse tipo de comportamento. Parágrafo 2. As redes neurais consistem em um desses algoritmos. Elas se caracterizam por simular o funcionamento de neurônios. Então, tudo que eu coloquei aqui nessa cor diferenciada são elementos de conexão. Ou seja, quando eu digo que você tem que convencer, você vai precisar de palavras para isso. Quando eu digo que você precisa estabelecer conexão, você vai precisar de palavras para isso. Você precisa saber desses elementos que eu estou te falando e precisa, na hora de escrever, ou de analisar, ou de reescrever um texto, considerar isso. E se você ler e tiver desse jeito aqui, você vai precisar escrever alguma coisa no lugar, né? Para efetivamente dar conta de estabelecer a conexão. Uma dica que a gente costuma usar é finalizar um parágrafo com perguntas que vão ser respondidas pelo parágrafo subsequente. Isso acaba forçando na cabeça do leitor essa questão de conexão lógica. Agora, pensa que também se todos os parágrafos do seu texto finalizarem com uma pergunta, seu texto vai ficar muito cansativo. Então é uma dica para você usar de vez em quando tiver muita dúvida ou quando tiver muita dificuldade. Um outro elemento muito importante é você escrever na voz ativa e usar eu fiz, nós fizemos. As pessoas ficam incomodadas de falarem assim que, eu que fiz. Então você pode colocar nós fizemos, até porque normalmente os artigos que você vai escrever no contexto aí do curso de computação vai sempre ter o seu orientador ou outros participantes, né, como coautores. Então você pode escrever nesse sentido de nós fizemos, né? Veja, a validade da hipótese foi demonstrada por este estudo. Não está na voz ativa. Quando eu coloco na voz ativa, o sujeito da frase ele fica em destaque. Então, quando eu digo que nós demonstramos neste estudo a validade da hipótese, aí sim a gente percebe que ele está numa voz ativa. É preferível escrever assim. Pode ser que seu orientador peça para você escrever de uma forma, né, como voz passiva, né, para ficar um discurso com uma aparência de neutralidade. É porque algumas revistas às vezes pedem isso, tá? Alguns programas de pós-graduação também. Então, existe uma polêmica aí, mas na literatura científica internacional de melhor qualidade que a gente conhece, normalmente eles adotam voz ativa e explicitando mesmo que foi o cientista, o conjunto de cientistas que demonstraram, que verificaram, né, que interpretaram e assim por diante. Então eles não têm essa preocupação com uma linguagem que dê essa aparência de neutralidade. Seja claro, inequívoco, não ambíguo. São todos termos aqui que têm um mesmo sentido. Eu vou tentar explicar para você e depois dar um exemplo do que seria essa clareza, essa fuga aí de ambiguidades. Se eu digo para você aqui nesse exemplo, olhe para a figura que representa um menino. Supondo que os verdinhos aqui representem os meninos e que a gente tenha essa menina aqui pintada na cor preta, supondo que seja isso, eu dizer olhe para a figura que representa um menino fica difícil, porque de quem que eu estou falando? Desse menino aqui? Ou seria desse daqui? Ou talvez desse? Ou talvez desse? Então, não é que eu não entendo o que você está falando, eu só não sei a que você está se referindo. Quando eu digo, olhe para a figura que representa uma menina, a gente sabe para onde nós devemos olhar. Tudo bem? Isso porque eu já defini, né, quem é quem aqui na figura.
Então, assim, ser inequívoco, ser claro, ser não ambíguo, é você escrever de tal modo que a pessoa sabe exatamente a que você está se referindo. Quando eu escrevo assim, o jogo educativo melhorou o aprendizado, eu não estou sendo claro. Porque o que é melhorar o aprendizado? É acertar uma questão a mais? É acertar todas as questões de uma prova? Foi feita a prova? Quais as questões dessa prova? Como essa prova foi aplicada? Eu não sei de nada disso. Melhorou o aprendizado? O que é aprendizado? Melhorou durante quanto tempo? Foi só durante a pesquisa? Foi feita uma verificação depois se o jogo educativo continuou produzindo esses impactos, né? Então fica muito nebuloso, fica muito difícil de saber do que você está falando. Uma dica preciosa para você: escreve usando números. Os números eles trazem uma objetividade para o texto. Olha só, o jogo educativo aumentou em 20% os acertos, 5 novos acertos, de alunos em uma prova de matemática aplicada no início e ao final da pesquisa. Ou seja, entre o início e o final, houve esse aumento de 5 acertos nessa mesma prova. E isso dá um total de 20% de melhora. É essa diferença que eu estou chamando de aprendizado, é essa diferença que eu estou chamando de melhora. Então, escrever desse jeito, usando números, dando um pouquinho mais de informação, é muito melhor do que escrever desse. E, normalmente, talvez esse seja um dos erros mais recorrentes que existe. As pessoas falarem assim, aumentou, diminuiu, melhorou, piorou. Do que você está falando? Eu não sei. Seja, portanto, claro, inequívoco. Diga concreta e explicitamente do que você está falando. Uma dica, como eu disse, use números nas suas descrições. Isso vai ajudar o leitor a saber do que você está falando especificamente. Muito importante, esse é um erro muito frequente. Você vai parafrasear os autores. Você vai ler mais de um autor e você vai escrever as ideias desse conjunto de autores lidos com as suas palavras. Não faça citação literal. Não faça, tá? Mas, professor, não existe nenhuma citação literal que seja correta? Existe. É que no caso dos trabalhos de computação, normalmente, no dia a dia, não vai ser comum você fazer citação literal e estar correto. Normalmente vai estar errado. Mas o que é uma citação literal? Citação literal é aquela que você coloca entre aspas duplas, que você precisa informar a página de onde você tirou, porque ela é uma repetição das palavras exatas que o autor usou no artigo, no livro que você leu. Então veja esse caso. A cibersegurança tornou-se no século XXI uma das áreas de maior importância estratégica dentro da computação, afinal, com a ampliação do uso de dispositivos conectados à internet, cresceram os riscos de acesso não autorizado e uso criminoso de informações. Eu estou aqui nessa simulação supondo que Silva e Santos, no capítulo deles em 2023, escreveu com essas exatas palavras. Você não alterou nada, você copiou, colou. O que é a citação literal? É Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que eu estou dizendo para você não fazer. Professor, mas quando que pode fazer isso? Eu não estou entendendo. Você poderia usar uma citação dessa, por exemplo, num trabalho de história, em que você tem um documento ou uma fala de uma personalidade histórica que, para o seu artigo, você precisa colocar com as exatas palavras que ele usou, com as exatas palavras que estão no documento. Num texto, por exemplo, de direito, em que você precisa repetir os exatos termos que foram usados na lei na ordem que eles foram usados. Ou seja, você faz citação literal apenas quando fazer essa citação te ajuda a convencer o leitor. Porque qual é o objetivo do texto científico? Produzir convencimento nos leitores de que o seu estudo é necessário e as suas respostas são corretas. Então, você argumentar dizendo que uma determinada lei permite alguma coisa ou nega outra, fica muito mais fácil o seu argumento se você copiar e colar o que está escrito na lei, do que se você tentar escrever com as suas palavras. Se você quiser argumentar que Aristóteles pensava de uma determinada forma, fica muito mais fácil você usar uma citação literal de Aristóteles do que escrever com as suas palavras. Em todos os outros casos, para dizer um conceito específico dentro da computação, o conceito de inteligência artificial, o conceito de redes, o conceito de computação gráfica, eu não preciso fazer citação literal.
não vai me ajudar em nada a convencer mais o leitor de que o que eu estou fazendo está correto. Então, na maioria dos dias, na maioria dos trabalhos, não tem motivo para fazer citação literal, tá? Você pode escrever de dois jeitos. Segundo Silvio Santos, a cibersegurança tornou-se uma das áreas mais importantes da computação em razão do aumento do número de dispositivos conectados na rede expostos a ataques. Tá vendo? Eu escrevi aqui com as minhas palavras, tá? Aqui, ó, ficou, mas a gente pode tirar essas aspas duplas. Aqui era só para dizer que era uma fala minha, tá? Mas para vocês não se confundirem, vamos tirar daqui. Então, eu posso dizer que segundo, conforme, de acordo, ok? E aí eu escrevo com as minhas palavras. Não posso repetir a mesma coisa que o autor disse, claro, senão eu vou estar fazendo uma espécie de plágio ou citação incorreta. A cibersegurança tornou-se uma das áreas mais importantes da computação em razão do aumento do número de dispositivos conectados na rede expostos a ataques. E aí eu coloco Silva Santos 2023. Esses dois casos estão corretos. O preferível é a gente fazer assim, colocar as referências entre parênteses, tá bom? E normalmente seria muito legal se para aquilo que eu estou afirmando eu tiver pelo menos umas 2 ou 3 referências e não uma só. Mas tudo bem se tiver só uma referência, tá? E aí você pode ir alternando no seu texto entre essas duas formas aqui, sempre privilegiando essa em detrimento dessa que usa segundo, de acordo, conforme. E, de preferência, é o que eu estou pedindo encarecidamente, evitem fazer citação literal. Na área específica de computação, dentro de alguns grupos assim de pesquisa, isso é até visto como uma forma de plágio se você faz muita citação literal, tá? Fica muito copia e cola no seu texto. Então, toma cuidado para o seu texto não ser acusado de plágio. Tudo que você colocar que seja ideia sua ou que você referencie. Preferencialmente referenciar daquelas duas formas que eu acabei de mostrar, evitando a citação literal. Lembra que plágio é uma apropriação indevida de ideias. Então você pode fazer uma cópia literal sem citar o autor, é plágio. Mas se você fizer uma cópia de estrutura também, então você pega um artigo que ele apresentou um argumento, depois um outro argumento, depois apresentou um problema dos argumentos e depois apresentou um argumento final. Essa é a estrutura dele. Se você seguir essa mesma estrutura, escrevendo o mesmo tipo de ideia, vai ser plágio também. Tudo bem? Então, uma cópia literal, uma cópia parcial, uma cópia de estrutura, ela é plágio também. É uma apropriação indevida de ideias. Você tem sempre que citar quando você estiver fazendo referência ou menção a uma ideia de uma outra pessoa. O autoplágio é uma coisa interessante. À medida que você for publicando numa determinada área, então você está sempre publicando trabalhos na área de computação gráfica. O que vai acontecer? Pode ser que tenha alguns trechos de texto que você queira repetir em um novo artigo. Ah, mas fui eu que escrevi. Mas está publicado? Tá publicado. Ué, então aquilo ali já tem que ser referenciado também. Mas é meu, não importa. Você vai ter que referenciar no seu texto aquele seu artigo. Você não pode simplesmente fazer Ctrl+C e Ctrl+V, mesmo que tenha sido você que escreveu e mesmo que você seja o único autor daquele artigo. Isso é uma forma de autoplágio. E alguns impactos do plágio. Primeiro, o plagiador não se desenvolve, então você nunca vai aprender a escrever se você ficar só no Ctrl+C, Ctrl+V. É também um motivo para a gente não ficar usando citação literal, tá bom? E o autor do trabalho original, ele não recebe crédito. E dentro da ciência, uma das coisas que mais anima e incentiva os cientistas é receberem crédito pelas suas ideias. Então, na medida em que você plagia, você acaba enfraquecendo todo o nosso sistema de ciência e tecnologia, tá bom? Toma cuidado também para não trazer informações falsas ou infundadas para o seu trabalho. Cita o que você leu e compreendeu, né? Descreva como de fato a pesquisa ocorreu lá no método, descreva de fato o que você encontrou, não tenta maquiar. E nas conclusões, seja honesto ao concluir. Não esqueça sempre que seu trabalho, inevitavelmente, por melhor que seja, ele sempre vai ter limitações. Se você fornece informações falsas, se você está maquiando a sua pesquisa ou alguma coisa do tipo, a ciência acaba não progredindo tanto quanto ela poderia. E uma das nossas funções enquanto universidade é justamente colaborar com a produção de conhecimento novo e com o desenvolvimento científico. Pessoal, uma questão que eu quero deixar bem clara também, tá bom? Não usem a PUD.
O que é APUD? É um termo latino utilizado quando a gente faz citação de citação. Eu vou explicar o que é isso. Suponha que eu tenha lido e aí escrito com as minhas próprias palavras o seguinte: a área de redes tem se destacado atualmente como uma das mais importantes de tecnologia da informação. Acontece que eu li esse trecho e escrevi com as minhas próprias palavras, ou seja, eu li a informação e traduzi com as minhas próprias palavras a partir de Silva, ok? Na verdade, o que o Silva coloca é uma citação de Santos. Então eu li em Silva algo que Santos escreveu e agora eu estou escrevendo com as minhas próprias palavras. Por isso que é uma citação de citação. Essa não é uma boa prática. Então o que eu deveria fazer? Ao invés de ter lido em Silva 2000, eu deveria buscar o texto original de Santos, vamos supor, de 1998, ter lido no original e citar o original. Essa questão de utilizar o APUD é possível quando eu, por exemplo, preciso muito daquela referência e eu não tenho de jeito nenhum acesso ao original. Mas isso porque o original talvez seja muito difícil de encontrar, ou talvez porque ele esteja numa língua que eu desconheço e não tenho como traduzir, não tenho como, de alguma forma, entender o que está escrito naquele original. Então é uma situação muito específica. Agora você imagina a pessoa que faz uma citação literal de citação. É o caso que ela coloca Santos Apud Silva 2000, página tal. Então ela coloca a página que ela leu em Silva, que é uma citação de Santos. Ou seja, ela faz duas coisas que não são bacanas e que não se justificam e ainda não apoiam, não fortalecem o argumento que ela está desenvolvendo. Portanto, como regra geral, não use APUD. Outra coisa, por favor, escreva para que as pessoas entendam você. Evita erudição ou uso de palavras muito complicadas, porque isso não vai ajudar em nada. A gente quer ser compreendido e a gente quer convencer os nossos leitores. É isso, ponto. Quanto mais objetivo, quanto mais direto, quanto mais conciso a gente conseguir ser, melhor. Então veja esse exemplo aqui. Inconformado com a sentença, que julgou improcedente a ação, recorre ao reclamante buscando sua reforma quanto ao vínculo de emprego e indenização por acidente de trabalho. Com contrarrazões, sobem os autos a este tribunal, o relatório passa a decidir. Essa linguagem difícil de compreender, excessivamente erudita, hermética, que só um conjunto de pessoas consegue decodificar, muito comum no caso do direito, ela não é a linguagem adequada para a ciência. Então veja, no caso aí, uma perspectiva mais próxima da ciência, uma perspectiva de linguagem simples, direta. Vou passar a mesma informação que está nessa parte aqui de cima, tá bom? Para julgar de novo, vou ler as declarações de todos mais uma vez e olhar os documentos. Pode ser que me convença do contrário, mas pode ser que não. É essa mensagem que a pessoa queria passar com esse texto aqui, mas olha o jeito que ela escreveu. Isso para a ciência está errado. Eu tenho que escrever mais simples e mais direto, tá bom? Tem algumas dicas aqui, de um movimento internacional e que já está no Brasil também, de uso de linguagem simples no contexto do serviço público. Mas eu estou trazendo esse caso como algo bacana também para o contexto da redação científica. Use uma linguagem simples. Ele dá 10 dicas aqui de como fazer isso. Você verificar quem é seu público-alvo, no nosso caso, pesquisadores e cientistas, investir em empatia, ou seja, se colocar no lugar desse público-alvo e imaginar o que eles precisam que você escreva para poder entender o seu texto e ser convencido por ele. Organize as suas ideias, planejando o que e como você vai escrever. Priorize informações para aparecerem talvez logo na introdução, por isso que a gente vai colocando ali o problema de pesquisa, que é o ponto de partida do trabalho. Utilize frases em ordem direta, na voz ativa. Evite escrever frases que sejam muito longas. Evite o uso de palavras difíceis, principalmente para o seu público. Utilize na parte de resultados, e quando for muito pertinente e necessário, em outras partes do texto, elementos visuais. Revise sempre o seu texto. Esse é um problema muito grande. As pessoas escrevem e não revisam. É preciso que vocês entendam uma coisa. Escrever um texto é um processo comportamental complexo que ele é dividido em duas partes.
colocar as coisas no papel e editar o que eu coloquei no papel. Então, você vai colocar ideias no papel, isso é uma primeira etapa. E é uma vitória quando você consegue fazer isso. Só que depois, o trabalho de edição, ele é muito importante, ele é crucial, sobretudo na escrita científica, para você aperfeiçoar o que você colocou no papel. Então não adianta só escrever, você tem que escrever e reescrever, você tem que escrever e revisar, você tem que escrever e editar, tá bom? E se for possível, teste o que você escreveu para ver se está funcionando. Esse é um dos grandes papéis do orientador. Ler o seu texto para testá-lo e fornecer feedback para aperfeiçoá-lo. Essa é uma questão fundamental. Mas você pode pedir isso para um colega também. Ele pode não ser um pesquisador, um cientista, mas já vai ser alguma pessoa que vai dizer se seu texto está cansativo, se seu texto está claro ou não, ok? Teste sempre que for possível. Importante também, na ciência, pessoal, eu começo com uma pergunta, eu tenho um método como um caminho para responder essa pergunta e na conclusão eu apresento uma resposta. E aí, galera, mais vale uma resposta simples do que uma resposta nebulosa que eu não entendo. Imagina uma conclusão desse jeito. Verificamos que a complexidade da subjetividade humana, revelada em toda a sua intrincada beleza e profundidade, não pode ser capturada em um único estudo, quiçá tampouco em uma coleção de pesquisas, ainda que ao longo de décadas de esforço. Resta-nos, portanto, aceitar que dispomos apenas de indicativos de caminhos mais promissores, sem contudo chegarmos a uma única resposta. O que a pessoa disse? O que ela queria responder? O que ela respondeu de fato? Para onde ela está indo? Quais são os trabalhos futuros? Como assim? Olha esse outro caso. Verificamos que crianças brasileiras tendem a ser até 35% mais extrovertidas do que crianças japonesas, tendo por referências os scores no teste de personalidade adotado neste estudo. Aqui eu sou muito mais concreto, eu digo o que eu estou falando sobre personalidade, eu explicito a resposta que eu encontrei, é muito melhor. É uma resposta simples, é uma resposta que tem limitações, porque esse teste pode ter limitações. Eu não estou falando para todo mundo, eu estou falando para criança. Eu não comparei todas as culturas, eu comparei brasileira e japonesa. Então tem uma série de problemas na resposta, mas ela é uma resposta simples, direta, que eu consigo entender e que eu consigo ver em trabalhos futuros, né, como eu poderia melhorar, comparando crianças brasileiras, japonesas e alemãs, por exemplo. Então, eu poderia pegar dois testes e aí comparar se os resultados neles, em ambos, na parte de extroversão, apresentam 35% a mais das brasileiras em relação às japonesas. Eu consigo imaginar o que eu posso fazer. Aqui eu fico perdido. Então não escreva difícil, não escreva de forma nebulosa. Seja simples, seja direto, seja concreto. Pessoal, chegamos então ao final da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, que ela tenha sido bastante produtiva e vocês fiquem à vontade para sanar dúvidas comigo, com outros professores, de modo que vocês possam sempre aperfeiçoar as habilidades de redação científica de vocês. Até mais!